Semana um. Então estamos aqui, né, com as atividades do PET 7 de língua portuguesa do nono ano do ensino fundamental, na primeira semana, semana um. Ok, gente? Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que vocês dessem um like, que vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês. Então, logo depois da vinheta, nós vamos a essas explicações, orientações para vocês saberem como vão fazer essas atividades, ok? Vamos lá? Vamos a essas atividades então. Leia o texto a seguir. Entrevista. O mundo deveria estar mais bem preparado contra o coronavírus. Na terceira parte da entrevista, Gregory Pollan critica a falta de acesso à saúde e a demora para uma resposta efetiva contra a pandemia de Covid-19. Por André Biernath. Atualizado em 3 de agosto de 2020, ao meio-dia. Crises anteriores com outros vírus, inclusive da família do novo coronavírus, deveriam ter servido de aprendizado. O médico americano Gregory Pollan, professor da clínica Mayo, lamenta que a Covid-19 tenha pegado tanta gente de surpresa. Na terceira parte de uma longa entrevista para a Veja Saúde, que você pode ver abaixo, ele explica por que nós deveríamos estar melhor preparados para uma pandemia provocada por um membro da família dos coronavírus. Esse expert, que dedicou sua vida aos estudos das vacinas, também traz recomendações de prevenção e mostra como o conhecimento sobre o vírus evoluiu ao longo dos meses. De certa maneira, a Covid-19 desnudou a situação precária da saúde em regiões como a América Latina? Temos que considerar que aqui mesmo nos Estados Unidos nós temos um monte de problemas. Há muitas pessoas com pouco acesso ao serviço de saúde. Espero que esse vírus e toda a situação deixem alguns aprendizados. Por exemplo, de que higiene é importante, fazer acompanhamento populacional é importante, vacinas são importantes e o investimento na ciência é importante. Precisamos com urgência desenvolver sistemas de saúde com um pacote básico de acesso. Todo governo tem como responsabilidade proteger seus cidadãos. E esse é o terceiro tipo de coronavírus que enfrentamos nos últimos 18 anos. Portanto, ele não deveria ser essa surpresa tão grande para nenhum de nós. O que surpreende é o quão despreparados estávamos para lidar com ele. A razão para termos um governo no comando das ações é fazer aquilo que as pessoas não são capazes de fazerem por si mesmas. Eu espero que, como nações, como planeta, nós passemos a enxergar melhor os conflitos de interesse da política e da economia. Mais que isso, que aprendamos a proteger a nós mesmos como espécie. Já é possível estabelecer uma taxa de mortalidade da Covid-19? Esse número varia muito. Nos Estados Unidos, a mortalidade é mais alta em negros em relação aos brancos, e há uma série de razões para isso. O risco de óbito também sobe em idosos, em homens e pessoas obesas, que fumam ou têm alguma doença cardiovascular. Até o tipo sanguíneo pode influenciar nessa história. Não temos uma resposta fácil para essa pergunta. Em pacientes hospitalizados, a taxa de mortalidade é de 5%. Nas crianças, o índice é muito baixo e fica quase impossível de calcular com exatidão. Por que algumas pessoas não desenvolvem sintomas mesmo infectadas? Temos que levar em consideração que a infecção por coronavírus apresenta diferentes estágios. O primeiro grupo é o de assintomáticos, que não têm sintoma algum e vão permanecer assim. Outros não apresentam sinais no início, mas desenvolvem incômodos com o passar dos dias. Eles são chamados de pré-sintomáticos. Na sequência, temos os sintomáticos que apresentam consequências moderadas, severas ou letais. Os três grupos possuem o potencial de transmitir o vírus para indivíduos suscetíveis. Foi isso, inclusive, que permitiu a Covid-19 se espalhar tão rápido. Muitas pessoas não sabiam que estavam doentes e saíam às ruas sem máscara. Falando nesse item, como deveriam ser as máscaras para realmente minimizar o risco de contrair a Covid-19? Quanto mais camadas elas tiverem, melhor. Quanto mais emaranhado o tecido, melhor. Há alguns modelos que trazem um espaço para colocar aqueles filtros de papel que usamos para coar o café. Isso significa uma barreira a mais de proteção. Precisamos lembrar que as máscaras funcionam de duas maneiras, e pouca gente sabe disso. Em primeiro lugar, elas servem como filtro e impedem que o vírus entre no seu organismo. O segundo mecanismo é uma espécie de atração eletrostática. O vírus é atraído por partículas de água, poluição e das fibras do tecido da máscara. Daí eles ficam presos no pano.
Por isso também que é tão importante lavá-las ao chegar em casa. Você acaba eliminando os vírus que se acumularam ali. Estamos chegando no momento em que muitas escolas de vários países querem retornar às atividades. Faz sentido? Essa é uma discussão muito importante e me parece que vai muito da decisão individual. Do meu ponto de vista, se a criança tem asma, diabetes ou outra doença, eu não enviaria para a escola de volta. Agora, se a criança é saudável e os casos da minha cidade estão baixando, eu provavelmente retomaria as atividades. A probabilidade de acontecer alguma coisa mais grave nessa faixa etária é muito baixa. Agora, precisamos nos preocupar com os adolescentes e os jovens adultos, que estão finalizando os últimos anos de escola ou nos primeiros semestres da graduação universitária. Eles têm um risco relativamente maior, mas essa é uma decisão que vai variar muito de cada local e do estágio da pandemia. O que nós sabemos até o momento sobre as sequelas da Covid-19? Não sei se é típico da cultura do seu país, mas aqui nos Estados Unidos tem muita gente que pensa: vou pegar o coronavírus, vou me recuperar e depois estou imune. Nenhuma dessas noções é verdadeira. Não sabemos ao certo quem vai ter complicações ou quem vai morrer, fora que essa ideia de imunidade no longo prazo não está provada. Além desses dois quesitos, muitas pessoas ficam com sequelas severas, mesmo aquelas que tiveram sintomas moderados. Vemos cada vez mais cicatrizes no pulmão e repercussões no coração, no fígado, nos rins e até no cérebro. Os acometidos também perdem capacidade cardiorrespiratória. Nos mais jovens, observamos casos de acidente cerebral vascular cerebral massivos. E a síndrome de Kawasaki em crianças, que desenvolve uma resposta inflamatória desproporcional ao vírus. Isso tudo tem impactos de longo prazo no corpo. As pessoas não pensam nisso tudo. Vamos então às perguntas. Responda as questões abaixo da entrevista que acabou de ler. Uma entrevista apresenta um tema, objetivos que são definidos previamente entre entrevistador e entrevistados. Qual é o tema e os objetivos da entrevista que você acabou de ler? Tá? Qual que é o tema? É sobre o que estamos falando, né? Quais são os objetivos da entrevista? Ela serve para quê? Qual é o objetivo dela? Ela quer alcançar o quê? Ok? B. Normalmente a entrevista é precedida por um título e por um subtítulo. A entrevista apresenta uma linguagem clara e de fácil compreensão, apresentando as perguntas de uma maneira lógica e ordenada. Antes de ler a entrevista, o leitor encontra 2 parágrafos de autoria do jornalista André Biernath. Qual é a finalidade desses parágrafos? Tá? Então eles servem para quê? Tá? Vocês vão dizer aí. Letra C. A entrevista compreende 3 momentos: uma introdução, a pergunta ou dos entrevistadores, né? A resposta dos entrevistados e uma conclusão. Qual é a relação entre o tema abordado na entrevista que acabou de ler e o perfil do entrevistado? Né? Vocês estão falando aí, ó, sobre o que foi falado na entrevista, né? Qual é a relação do que foi falado na entrevista com o que você acabou de ler e o perfil do entrevistado, né? Quem que é esse entrevistado? Ele tem alguma importância, né? Por que ele está falando desse tema? O que ele sabe sobre esse tema? Ok? Letra D. Podemos afirmar que o jornalista André Biernath se preparou para realizar a entrevista com o médico americano Gregory Poland. Que indícios dessa preparação podem ser identificados nas perguntas feitas por ele? Explique. Então, de acordo com as perguntas dele lá, a gente deu para notar que ele se preparou para essa entrevista, né? Que ele sabia do assunto, que ele estava preparado para fazer as perguntas, né? Onde, né, lá no texto, está mostrando que ele estava preparado. E por quê? Tá? No nosso dia a dia, podemos obter informações por meio de perguntas dirigidas a uma pessoa que, pela sua formação ou função, tem algo relevante a dizer sobre um assunto de interesse público. Né? Então, a pessoa normalmente sabe sobre o que está falando, né? E ela tem, então, sabe poder falar, né, o que é esse tal assunto, né? A entrevista, sabe um pouco mais sobre o gênero discursivo e entrevista. Então, esse gênero em entrevista é um gênero jornalístico que se estrutura pela alternância entre perguntas feitas por um jornalista e respostas dadas pelo entrevistado. A finalidade da entrevista é obter informações sobre um tema de interesse geral ou sobre questões
de natureza mais específica relacionadas a aspectos da vida pública ou privada do entrevistado. Há diferentes contextos para a apresentação de entrevistas orais. No caso do rádio, da televisão ou vídeos que circulam pela internet, podemos tanto ter acesso a uma entrevista no interior de uma reportagem, por exemplo, quanto a programas específicos destinados exclusivamente à realização de entrevistas. As entrevistas escritas, por outro lado, podem merecer espaço fixo em revistas de circulação semanal. É muito comum também aparecer em jornais diários, geralmente acompanhando uma reportagem mais extensa sobre um tema específico, ou com a finalidade de apresentar para os leitores o perfil de alguma personalidade de destaque no cenário nacional ou internacional. Ok? Gente, então terminamos aqui, né, as atividades da semana 1 do PET 7 do 9º ano do ensino fundamental. Mais uma vez pedindo para vocês se inscreverem no canal, vocês darem um like e compartilhar esse vídeo com os colegas de vocês. Nos vemos então na próxima semana, semana 2, né, com outras explicações e orientações. E também, em breve, o vídeo com a correção dessa semana. Ok? Tchau, tchau. A gente se vê semana que vem.